Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lúcia Barrinechea e nesse vídeo a gente continua a falar sobre prelúdios para piano, que foi o tema para a escolha de repertório para nossos alunos do projeto de extensão técnica e interpretação pianística, desenvolvido no Instituto Villa-Lobos da Unirio. Nós, professoras de piano, estamos morrendo de saudades dos nossos encontros presenciais. De verdade mesmo, faz muita falta. Então, a elaboração desses vídeos foi uma maneira que encontramos para ficarmos mais próximos e não deixar de falar de música nesses tempos tão difíceis. Mas antes de começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal e, se gostar do que assistiu, dá um joinha, tá bom? Vou começar pelo prelúdio da compositora e professora brasileira Maria Luísa de Matos Prioli. Maria Luísa de Matos Prioli nasceu em 1915 e faleceu em 2000. Foi professora de teoria musical, harmonia e análise musical na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela chegou a ser diretora dessa escola. E ela é mais conhecida pela sua contribuição como autora deste livro aqui, Princípios Básicos da Música para a Juventude, publicado em 2 volumes. Esse livro foi por muitos anos adotado em instituições de música do país inteiro e até hoje é amplamente usado. Minha iniciação musical se deu nesse livrinho aqui. Me lembro como se fosse ontem. Como compositora, ela deixou algumas obras para piano, 2 pianos, órgão e canções. E graças ao Instituto Piano Brasileiro, na figura de seu fundador e diretor Alexandre Dias, temos acesso a gravações de várias peças de Maria Luísa de Matos Prioli, feitas por Arnaldo Rebelo em 1976, disponíveis nesse link aqui. Dentre as obras dessa gravação, você vai encontrar o prelúdio apresentado aqui. Esse prelúdio pode ser considerado uma peça de caráter didático. De menor complexidade, ele apresenta um padrão rítmico e um padrão de desenho ascendente de arpejo ao longo de toda a peça. Como a peça é curta, vou tocar uma vez para que você tenha uma ideia de como soa. Mas depois, clique no link do Arnaldo Rebelo para ouvir a interpretação deste excelente pianista. Bonita, né? Percebem como o desenho do arpejo se dá numa alternância das mãos? Ele se inicia na mão esquerda com 2 notas e complementa aqui com a mão direita com mais 2 notas e vai assim até o final da peça. Uma maneira que eu gosto de estudar peças como essa é transformar esse arpejo, que é uma linha horizontal ascendente, num agrupamento vertical de notas, que vai gerar uma sequência de acordes. Ao fazer isso, fica mais fácil entender o caminho harmônico e a condução das vozes. Esse exercício também ajuda a desenvolver a capacidade de olhar o texto musical sob diferentes prismas. Fazendo isso, sua leitura musical vai ganhar uma outra dimensão, por você começar a ser capaz de reordenar os elementos contidos no texto. Seria mais ou menos assim. Outro estudo importante
importante é o da passagem exata de uma mão para outra, sem sustentar a segunda nota do arpejo, além de seu valor de semicolcheia. E a mesma coisa para a última nota na mão direita, para o reinício do desenho. Para ter certeza que você está fazendo corretamente, é bom tocar um pouco sem o pedal, passando a ideia de um arpejo feito com uma só mão. O som entre uma nota e outra vai ficar assim. Depois disso, você pode adicionar o pedal direito para explorar as ressonâncias, tomando cuidado para não misturar as harmonias. Agora vamos falar de um prelúdio de Henrique Oswald, um dos compositores brasileiros mais importantes de sua geração. Oswald nasceu em 1852 e faleceu em 1931. Compôs especialmente para piano, mas tem também várias peças sinfônicas e camerísticas, música sacra e canções para voz e piano. Uma de suas composições mais famosas é Il Neige, que conquistou um prêmio do jornal francês Le Figaro. Sua formação musical é predominantemente europeia, e na Europa ele viveu por muitos anos antes de regressar ao Brasil. Esse prelúdio do Henrique Oswald faz parte de uma suíte que tem o título de Pagines d'Album. É a peça que abre a suíte e você pode ver aí na tela a capa da partitura com o nome das outras peças. Bonita a capa, né? A suíte completa já foi gravada e no YouTube você encontra excelentes interpretações de Naim Marum e Sérgio Monteiro. Assim como o prelúdio da Maria Luísa de Matos Prioli, esse prelúdio de Oswald é construído a partir de um padrão rítmico e de desenho de arpejos ao longo de toda a peça, com algumas variações do modelo original. Porém, é uma obra de complexidade muito maior. Os arpejos de ambas as mãos são extensos e exigem uma abertura considerável das mãos, o que pode forçar um pouco quem tem mãos pequenas. Por causa disso, é muito importante se lembrar de, na medida do possível, trazer sempre a mão para uma posição de descanso, mais próxima da posição natural. Em outras palavras, evitar ficar com as mãos espalmadas o tempo todo e planejar mudanças de ângulo das mãos para otimizar as posições para alcançar os intervalos maiores. Quero chamar a atenção também para a questão do dedilhado. Sempre recomendo aos meus alunos que façam uma avaliação crítica da indicação do dedilhado. Se a peça em questão possui mais de uma edição, melhor ainda, pois é possível fazer uma avaliação comparativa e decidir o que fica melhor para a sua mão. O dedilhado indicado na partitura deve ser encarado sempre como um ponto de partida, uma referência, que pode ser adotado integralmente ou modificado quando há necessidade. Na edição deste prelúdio, a indicação de dedilhado é bem minuciosa e provavelmente foi feita pelo próprio compositor. O dedilhado deste trecho da primeira página do prelúdio, polegar trocando para o segundo dedo na primeira nota de cada compasso,
faz com que o salto para a posição seguinte não seja feito com um ângulo desconfortável e abrupto, e ainda faz com que a nota ligada se conecte à próxima, mantendo a articulação indicada. E por fim, é importante falar sobre o andamento. A indicação no topo da página é de agitato, o que sugere um andamento mais movido. O estudo de construção da velocidade deve ser feito gradativamente, antecipando que todo movimento e todo gesto em andamento mais lento deve ser pensado e organizado para o andamento mais movido, ou seja, estude com o andamento mais lento, pensando e antevendo o caráter agitado da peça. Agora é hora de conhecer um compositor francês não muito frequentado por nós pianistas. Élie Myrien de Laborde, nascido em 1839 e falecido em 1913, além de compositor, foi também um pianista virtuose. Detalhe interessante de sua biografia: era filho ilegítimo do compositor e pianista Charles Alcan, com uma aluna casada, Lina Myrien, pertencente à alta sociedade francesa. Estudou piano com seu pai, com Ignaz Moscheles e Adolphe von Henselt. Foi professor no Conservatório de Paris e teve amizade estreita com Georges Bizet e com o pintor Edouard Manet. Seu prestígio como pianista virtuose era tão grande que teve várias composições dedicadas a ele, dentre elas o Concerto número 3 para piano e orquestra de Camille Saint-Saëns. Escreveu várias obras para piano solo, uma opereta, obras de câmara e canções. O prelúdio de Delaborde que vamos conhecer hoje é o sexto de uma série de 12 pequenos prelúdios, agrupados no Opus 13. Na partitura, o compositor escreve que os prelúdios são destinados a servir de estudos para a leitura, ou seja, são prelúdios com função de estudo, é uma coleção de peças de caráter didático. Não creio que exista registro fonográfico desse caderno de prelúdios. Então, vamos ouvir e conhecer o prelúdio número 6? O prelúdio é em andamento moderado e de caráter bem expressivo. É o oposto dos outros dois prelúdios que abordamos aqui, no sentido de que não há um padrão rítmico ou de desenho melódico que se repita até o fim. A escrita alterna texturas mais densas com momentos mais declamatórios, de uma forma composicional mais livre.
É quase como a declamação de um poema meio que improvisado. Há uma profusão de contrastes de articulação e dinâmica que mudam constantemente a atmosfera sonora da peça. O pedal deve ser bem planejado, a indicação de seu uso é bem esparso na edição, portanto é importante considerar a articulação e a estrutura harmônica ao fazer o uso do pedal. Não há indicação metronômica, nem há registro fonográfico para servir como ponto de partida para a escolha do andamento. Quais os critérios que podem ser usados para fazer essa escolha? Bom, no caso desse prelúdio, como eu parti da ideia extramusical que estava lidando com um poema declamado ao piano, tento projetar a ideia de dar espaço e clareza entre os versos, pronunciando bem cada evento. Para tanto, a escolha de um andamento menos movido pode funcionar melhor, assim como o uso sutil de rubato em algumas frases. Bem, espero que você tenha gostado de conhecer melhor os prelúdios de Maria Luísa de Matos Prioli, Henrique Oswald e Elie Miriam de Laborde. Essas peças merecem ser visitadas com mais frequência por professores de piano e alunos de piano, concorda? A gente se vê no próximo vídeo, então. E se puder, fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos e use máscara. Tudo isso vai passar e a gente vai se ver em breve. Até lá! Maria Luísa de Matos Prioli nasceu em 1915. Continua?